Salve rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal, caras, e vamos ver aqui o especialista Fred Caldeira, especialista em Premier League, futebol europeu, falando sobre o Paquetá. Por quê? O Paquetá foi inocentado e tá rolando uma hashtag da torcida do Flamengo para que o Flamengo contrate e traga o Paquetá de volta pro Flamengo. Essa hashtag tá rolando aí já, principalmente depois da sentença do Paquetá saiu e ele foi inocentado. E a gente vai ouvir aqui o Fred Caldeira falando sobre esse imbróglio que aconteceu com o Paquetá nesse período e sobre, claro, a vinda do Paquetá pro Brasil, quem sabe pro Flamengo. E claro, se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever aqui nesse canal e deixar o seu like. Se você puder compartilhar, eu vou ficar extremamente agradecido. É isso, bora lá pro vídeo. Lucas Paquetá é juridicamente inocente. Você pode ter as próprias suspeitas, você pode interpretar da maneira que você quiser, mas Lucas Paquetá é inocente, legalmente inocente, das acusações de 4 cartões amarelos forçados por relação com apostas esportivas. Portanto, Lucas Paquetá era acusado de manipular resultados, o que resultaria, se comprovado, em banimento do futebol. E nessa linha do tempo, fazendo um autoelogio sem muito exagero, mas admitindo que a cobertura da TNT Esporte Brasil foi bastante decente, a gente foi junto com o Daily Mail, o primeiro veículo, em cobertura inclusive conjunta, dar a notícia em primeira mão que a FA iria anunciar as investigações do Paquetá. Então a gente publicou essa notícia antes da nota oficial da FA, lá em agosto de 23. A gente agora, em maio de 25, também trouxe a notícia em primeira mão de que o julgamento ele tinha ido para uma... Como é que eu posso dizer, cara? Uma bifurcação. Ou o Paquetá seria banido, ou ele seria inocentado. Não havia meio termo. Não havia como o julgamento dar em uma suspensão menor do que o banimento, ou uma multa. Ou era banido, ou era inocentado, absolvido. O que estatisticamente daria uma chance maior para o Paquetá, porque para você ter uma prova para banimento, ela precisa ter uma contundência muito maior do que uma prova para suspensão. E se a suspensão já não era uma possibilidade, ou você tinha uma prova muito contundente, ou o Paquetá seria inocentado. No fim das contas, a razão foi a falta de provas suficientes. Quem acusou foi a Federação Inglesa. Quem investigou foi a Federação Inglesa. Quem julgou foi uma comissão independente. Uma comissão composta de especialistas em legislação esportiva que, depois de muito tempo, de tempo demais, olharam para as provas, para as evidências e não viram razão suficiente, legal, embasamento jurídico para julgar o Paquetá culpado dessas acusações. Ele foi julgado culpado em 2 infrações dentro do mesmo celeiro, que é de não colaboração com as investigações. Eu acho que inclusive tem o caso do celular, né, do Paquetá ter dado o celular para a federação, ela ter devolvido, e depois que ela foi pedir de volta, o Paquetá tinha já se desfeito do celular. Eu imagino que isso esteja no texto. Quando eu falo texto, é que agora o julgamento ele vai para a fase final, ainda não terminou, que é a comissão precisa colocar por escrito em documentos as razões pela qual o Paquetá foi absolvido na acusação principal e porque ele foi julgado culpado na acusação lateral, e cabe recurso tanto da FA para a absolvição, quanto do Paquetá para a acusação de não colaboração. Vamos entender se haverá essa atitude tanto de um lado quanto de outro, mas eu acho muito difícil que a FA entre com uma apelação, que ela entre com um recurso, porque ela já sai muito chamuscada. Eu estou curioso para ver, ainda está decantando por aqui esse caso, a repercussão interna, porque a FA ela sai com uma posição muito ruim, porque por mais que seja justo e até dever da própria federação investigar indícios, e se você tem indícios que parecem provas, o seu dever é acusar, como a FA acusou. É claro que nem sempre você vai ganhar, mas quando você, no fim das contas, congela a carreira de um jogador de alto nível, de Premier League, de West Ham, quase Manchester City, como o Paquetá, e você sai sem ganhar o caso, você sai por baixo.
porque como agência reguladora, você acabou, no fim das contas, prejudicando a carreira de um jogador e não conseguindo usar um exemplo como educação para o restante do futebol inglês. Ainda quero entender como que vai ser a interpretação da ação da FA nesse caso. Muita gente está, com uma certa razão, muita gente, principalmente do Brasil, né, assim, com muita raiva e torcendo para que o Paquetá entre com um processo contra a Federação Inglesa. Pelo que eu apurei, não é simples. Quando você... Isso em conversas com a equipe jurídica do próprio Paquetá e com especialistas na área da legislação esportiva inglesa, aparentemente quando você assina um contrato com um clube da Premier League, e acho que do futebol inglês em geral, mas principalmente da Premier League, você meio que dá o direito da federação fazer o que fez com o Paquetá. Então não cabe processo. Me parece muito difícil, portanto, que haja abertura e embasamento jurídico para que o Paquetá processe a Federação Inglesa por não ter ido para o Manchester City, né? No anúncio das investigações lá em agosto, a proposta do Manchester City de 85 milhões de libras já estava em processo final, já tinha sido praticamente aceita pelo West Ham, e o Paquetá iria jogar pelo então melhor time do mundo, na época campeão da Tríplice Coroa, com o título da Champions, treinado pelo Guardiola. O City ganhou a Premier League na temporada seguinte, o Paquetá poderia ter outro status na carreira nesse momento, e desde então o Paquetá encolheu. Imagina o peso psicológico na cabeça do jogador. E não há nenhum risco para o West Ham de escalá-lo, e não há nenhum risco para outro clube contratá-lo. E por mais que haja muito torcedor do Flamengo esperançoso que ele volte, eu acho que é muito difícil. O Paquetá ainda tem muita lenha para queimar e para subir dentro da hierarquia do futebol europeu, como ele esteve muito prestes a subir 2 anos atrás. Rapaziada, imagina só o Paquetá jogando no Flamengo em 2025-26. Seria um time monstruoso, rapaziada. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui também, porque o Vene Casagrande falou sobre essa possibilidade, cara. Claro que é uma possibilidade, né, apenas. A torcida do Flamengo tá fazendo um hashtag no Twitter pro Flamengo pelo menos dar uma sondada no Paquetá. Mas vamos ver aqui o que o Casagrande falou sobre isso. Tá noticiando aí que o Paquetá não será condenado, enfim, vai passar ileso nessas acusações de manipulação que ele sofreu lá na Inglaterra. E eu tô vendo muito torcedor do Flamengo comemorando, entre aspas. Óbvio que tem que comemorar, sobretudo o lado humano, né? Porque se ficou comprovado que ele é inocente, eu particularmente não ia ficar só comemorando se eu fosse o Lucas Paquetá, não. Cara, eu ia tentar ver isso aí, porque a imagem dele ficou muito danificada. Ele deixou de ir para o Manchester City na ocasião, jogar com o Pep Guardiola. Enfim, tomara que ele seja inocente mesmo, é para isso que eu torço. Mas o torcedor do Flamengo está fazendo hashtag se ele for inocente. Aí é a opinião, tá? Eu não consigo imaginar o West Ham liberando o Lucas Paquetá, ainda mais agora, ele sendo inocente, não liberou antes, com a possibilidade de ser condenado. E outra, ainda não é oficial, isso precisa ser dito. É a imprensa inglesa noticiando que ele não será punido. Cara, realmente é muito difícil, né? O West Ham, ouvi falar que eles queriam cerca de 65 milhões de libras, algo assim surreal. É um jogador de Copa do Mundo, jogador de nível de seleção. Desde Romário e Ronaldo ao Brasil, acho que o Paquetá é o Neymar, né? Voltando pro Brasil, mas o Neymar voltou sem estar jogando. O Paquetá não, ele voltaria ainda no nível físico absurdo, seria impactante. Mas é uma contratação muito difícil, mas não custa sonhar, né, cara? Não custa sonhar. Mas enfim, rapaziada, deixa nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. E claro, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like, é isso. Até o próximo vídeo.